Quaresma Meditativa a São Miguel Arcanjo. Me chamo Cristina Nirschel, paz e bem. Estamos em nome do site padrepiodipietreucina.com.br. Você visitando esse site encontrará pensamento do dia, biografia do santo, relatos extraordinários de curas e uma área para colocar seus pedidos de oração. Tem um campo para você colocar seu e-mail e receber novidades do nosso projeto de evangelização. 30º dia. Relatos sobre os anjos após a quase morte. Uma bela senhora. Assinalado pelo Dr. Raymond Moody, em 1988, o caso de uma garotinha de 5 anos cujo coração parou no meio de uma operação de apendicite. Assim que o som do eletrocardiograma assinalou a parada do pulso, os médicos começaram o procedimento de reanimação. Relato de Nina. Eu os ouvi dizer que meu coração tinha parado, mas eu estava no teto olhando tudo. Lá de cima podia ver tudo o que acontecia. Eu flutuava pertinho do teto. Foi por isso que, ao ver meu corpo, não me dei conta de que era o meu. Saí para o corredor e vi minha mãe chorando. Perguntei a ela por que chorava, mas ela não podia me ouvir. Os médicos pensavam que eu estava morta. Então, uma bela senhora chegou para me ajudar, porque sabia que eu estava com medo. Ela me levou para um túnel e chegamos ao céu. Havia flores maravilhosas. Eu estava com Deus e com Jesus. Eles disseram que eu deveria voltar para encontrar mamãe, porque ela estava abalada. Eles disseram que eu tinha de acabar minha vida. Então eu voltei e despertei. Quando nós vimos a luz, eu fiquei muito contente. Durante muito tempo, eu quis voltar para lá. Eu quero voltar para essa luz quando eu morrer. Relato de um paciente do cardiologista Maurice Hellings. O homem observava que seu marca-passo não funcionava bem. Pode-se imaginar que esse é o tipo de aparelho eletrônico que não se pode deixar quebrar e esperar o serviço de manutenção. Ele decide então voltar ao hospital o mais rápido possível para uma troca padrão, uma operação extremamente complexa que requer uma hospitalização por vários dias.
No momento dos fatos, o paciente se encontra em seu quarto, conversando com sua mulher e seu cunhado. De repente, ele sente que seu coração começa a acelerar demais. Ele mal tem tempo de pedir à sua mulher que chame uma enfermeira antes de perder os sentidos. Eu me lembro de ter ouvido alguém gritar: "Código 99". Mas eu não estava mais no quarto depois disso. Parecia que uma enfermeira tinha me agarrado por trás, envolvendo minha cintura com seus braços, e tinha me arrancado dali. Nós começamos a voar da cidade e íamos rápido, cada vez mais rápido. Eu me dei conta de que não era uma enfermeira quando olhei meus pés e descobri a ponta de uma asa se mexendo atrás de mim. Tinha certeza de que era um anjo. Após um voo pelos ares, o anjo me colocou na rua de uma cidade fabulosa, composta por edifícios construídos com ouro e prata cintilantes e com árvores magníficas. Uma luz maravilhosa banhava tudo, radiante, mas não o suficiente para ofuscar. Nessa rua, eu encontrei minha mãe, meu pai e meu irmão, já todos falecidos. Paul está chegando. Era a voz de minha mãe. Como eu andei em direção a eles para beijá-los, o mesmo anjo me pegou pela cintura e me levou para o céu. Não sei por que ele não queria me deixar ficar ali. Com a distância, nos aproximávamos da linha do horizonte e eu podia reconhecer os prédios. Eu via o hospital para onde tinha sido enviado. O anjo desceu e me recolocou no mesmo quarto, e eu observei de cima os médicos trabalhando sobre meu corpo. Não penso que alguém possa continuar sendo ateu depois de ter vivido uma experiência como a minha. Desta vez, estamos no cerne da questão. O paciente é ateu. Ele morre. Segundo um padre católico, enquanto ateu, ele deveria logicamente aterrissar nas pistas do inferno, com o próprio Satã na torre de controle. O que há maravilhoso com a experiência de quase morte é que todas as ameaças desse gênero, proferidas por padres sem cérebro, se desfazem como fumaça. O Dr. Raymond encontrou um pregador que, antes de sua experiência de quase morte, só falava sobre o inferno, o fogo, o enxofre, as almas agonizantes, aterrorizando seus fiéis, dizendo-lhes
que se eles não parassem de pecar, cozinhariam eternamente no inferno. Esquema clássico. Quem nunca ouviu pelo menos uma vez esse tipo de sermão? Em suma, teve um acidente. O padre encontra o ser de luz que lhe mostra como ele envenena literalmente a vida cotidiana dos seus fiéis. O religioso, profundamente marcado pela experiência, fala agora sobre o amor, e somente sobre o amor. Voltemos ao caso. O paciente sente ser levantado por uma enfermeira, mas ele descobre depois que não é uma enfermeira, e sim um anjo, vestido de branco e com asas, e que não foi seu corpo físico que ela levantou, e sim seu corpo etéreo. Em suma, após um voo pelos ares, ela o coloca numa cidade que começamos a conhecer bem agora, em função do número de experiência de quase morte registrada no mundo inteiro, que dão todas os mesmos detalhes a seu respeito. Ele encontra seus pais falecidos e no momento em que vai beijá-los, o anjo surge dos ares, desce sobre ele como uma águia e o leva de volta ao hospital. Sua parada cardíaca durou no máximo 15 segundos. Um anjo brilhante. Este caso provém das pesquisas do Dr. Maurice Hellings, o cardiologista do Tennessee. O paciente sabia que ia morrer, pois ao chegar ao hospital sentiu uma dor de cabeça violenta e de repente tudo clareou à sua volta. Então eu me senti livre e em paz. Impressão de me sentir perfeitamente bem. Olhei para baixo e vi a equipe médica trabalhando sobre mim. Isso não me inquietou nem um pouco. Eu me perguntava por quê. Depois, fui envolvido por uma nuvem escura e passei por um túnel. Emergi do outro lado do túnel, numa luz branca que tinha uma claridade suave. Era meu irmão, morto 3 anos antes. Tentei transpor uma passagem, mas meu irmão me impedia a visão, não me deixando ver o que havia atrás dele. Depois eu vi o que havia detrás. Era um anjo brilhante, um anjo de luz. Eu me vi e senti envolvido pela força de amor que emanava daquele anjo, que buscava e pesava os meus pensamentos mais íntimos. Eu fui examinado no mais profundo do meu ser e depois parecia ter recebido
a autorização de ver outros espíritos, o de pessoas que me eram caras já falecidas. Depois, meu corpo saltou no ar com o choque elétrico que acabavam de me dar. Soube que estava de volta à Terra. Desde que me recuperei desse encontro com a morte, não tenho mais nenhum medo dela. Sei com o que ela se parece. Essa experiência de quase morte é curiosa, porque não se parece com nenhuma outra. Após o túnel, o indivíduo encontra seu irmão que tenta esconder a presença que se encontra atrás dele. O indivíduo quer ver e fica desconcertado ao perceber um anjo de verdade que brilha, irradia luz, em suma, que cintila como uma árvore de Natal. Ao observá-lo, ele se sente envolvido pela força do amor que emana desse anjo, que busca e pesa seus pensamentos, até os mais íntimos. Foi examinado no mais profundo do seu ser. Surpreendente. Peço que você se inscreva no nosso canal, o Enio Viana. Ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Deixe o seu like, deixe seu comentário dizendo o que está achando do nosso projeto e nos ajude no apostolado de evangelização. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Salve Maria Imaculada!